Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre elementos finitos. Basicamente vou comentar sobre quando e por que utilizar o método. Então a gente já viu que elementos finitos é um método matemático, né? Onde a intenção é simular problemas de engenharia, basicamente nas áreas estruturais e térmicas. Aqui eu vou estar mais focando na parte estrutural, que é o que realmente a gente mais trabalha, e vou estar dando algumas ideias de quando e por que a gente utiliza o método. A primeira ideia aí, e a primeira necessidade é quando o cálculo analítico ele não é viável. Então, se você pensar em uma geometria simples, vamos pensar, por exemplo, em uma barra sendo tracionada, é fácil de calcular as tensões e deformações atuantes nessa barra, que é uma geometria simples, e existem equações analíticas que resolvem esse problema de engenharia para a gente identificar essas tensões e deformações atuantes na peça. Agora, quando você vai para uma geometria mais complexa, então um suporte de um carro ou alguma outra superfície que seja complexa, ou também quando você tem muitas forças em diferentes direções, essas tensões, o cálculo dessas tensões e deformações, ela acaba se tornando inviável analiticamente. Então você tem que recorrer para métodos matemáticos. E o método de elementos finitos é uma excelente solução para casos como esse. Também para reduzir o número de protótipos na validação de produto. Então, no desenvolvimento de produto, na etapa de validação, a indústria está preocupada em identificar a durabilidade do equipamento, o quanto que ele vai aguentar. E isso, uma etapa dessa é conhecer quais são as tensões, as deformações atuantes, os deslocamentos, para a gente identificar quais são os modos de falha, o quanto que ele vai durar, a durabilidade do produto em si. E quando você tem um começo de um desenvolvimento de produto que já está sendo feito com auxílio da ferramenta de elementos finitos, você já tem um desenvolvimento que vem sendo guiado e as suas decisões elas estão sendo muito baseadas tecnicamente nos resultados desses softwares. E quando você chega na parte de validação dos protótipos físicos, o número desses protótipos eles podem ser muito reduzidos. Então imagina há tempos atrás, no passado, quando não existia a análise de elementos finitos, ou quando era muito pouco utilizada, a base técnica que as empresas elas tinham das respostas estruturais dos produtos, elas eram mais testadas do que o resultado mesmo que eles tinham para saber se o produto deles iria durar mesmo a vida que eles estavam projetando, era no teste físico. E hoje em dia, com a utilização de simulação, esse teste físico, o número de protótipos, ele se reduziu bastante, porque a maior força está na simulação, onde eu tenho um tempo de resposta mais rápida e também qualquer alteração no produto que venha a ser feito tem um custo muito menor. Na análise de falhas, o método de elementos finitos ele é muito legal de ser utilizado. Ele pode ser utilizado tanto na simulação da falha, quanto na identificação dessa solução para a falha. Então vamos supor que você tem um caso em que uma peça falhe, a primeira etapa seria você simular para realmente replicar essa falha que aconteceu no seu produto. E a segunda falha então seria você propor alguma modificação e verificar por meio de simulação que essa falha não vai acontecer mais. Então acaba sendo uma ferramenta muito utilizada na análise de falha. Outra área é otimização e redução de custo de produto. Hoje existem softwares específicos, existem softwares de otimização topológica, que é onde você tem uma peça e você não tem uma geometria definida para ela, você só tem uma condição de utilização dessa peça, onde você tem as condições de contorno que você define e o critério de aceitação. E o software ele vai fazendo várias iterações, aonde ele chega num design ótimo, então ele vai realmente desenhando qual seria o melhor design para essa peça que atendesse o seu critério de aceitação. Também tem outros softwares que eles são baseados em otimização paramétrica, que é onde você parametriza determinados aspectos aí do seu projeto e você
tem resultados com diversas iterações para saber qual que seria também o seu resultado ótimo. Então, por exemplo, se você tem um produto e você quer testar várias espessuras de chapa, por exemplo, você pode parametrizar essa espessura de chapa e você tem a solução dessas várias iterações para saber qual que seria o seu melhor design, para ter também uma análise de custo-benefício do seu projeto. E também uma área muito utilizada é a definição do design. Quando a gente está selecionando um design, quando você está na fase de concepção do produto, você pode ter várias ideias, vários tipos de design. E quando você analisa e testa, simula todos esses designs, você consegue tomar uma decisão muito mais embasada tecnicamente para analisar qual tem maior durabilidade ou qual tem a melhor performance, por exemplo, entre um design e outro, e tomar uma decisão muito mais assertiva. E o último caso que eu vou comentar aqui é quando a utilização de protótipo não é viável. Então, por exemplo, o implante dentário, ou implante, por exemplo, de fêmur, ou um implante ortopédico, você não consegue medir, utilizar técnicas experimentais ali para saber as tensões, deformações atuantes. Então, mesmo que você conseguir, é muito difícil, o acesso é muito restrito. Então, a simulação ela é utilizada para que você consiga ter respostas de uma maneira virtual, sendo que se você for utilizar um protótipo e conhecer o que está acontecendo lá estruturalmente nesse protótipo, é muito difícil ou até, em muitos casos, inviável. Bom, a técnica de elementos finitos ela é uma técnica consagrada hoje em dia. A maioria das empresas de desenvolvimento de produto e também hoje em dia muito na manutenção estão utilizando essa ferramenta para o dia a dia e para resolver problemas estruturais, e com certeza é uma técnica que está aí para ficar, e cada dia mais a engenharia ela vai estar utilizando esse tipo de ferramenta. Espero que essas dicas e essas situações que eu coloquei aqui, de onde, de quando e por que utilizar o método, eles tenham sido úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer sugestão, deixem um comentário aqui, mande e-mail para a gente. Também compartilhe esse vídeo com outros colegas que você acha que essa informação ela vai ser útil para eles também. A gente se vê por aí. Tchau!